Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, senador Eduardo Amorim, que preside essa sessão, excelentíssimos senhoras e senhores senadores, antes de tudo, gostaria de expressar a extremada honra de, pela segunda vez, estar aqui nesta casa e ter meu nome submetido à avaliação de Vossas Excelências para ocupar uma diretoria da Agência Nacional de Águas. Agradecer à ministra Isabela Teixeira e à presidenta Dilma Rousseff a confiança em mim depositada. Queria agradecer a presença de tantos amigos que aqui estão, companheiros da ANA, isso muito me engrandece, me envaidece. Agradecer a minha família, a Maíse, minha companheira, a meu filho Sérgio, que aqui estão, e a Larissa e a Cecília, que aqui não puderam estar, as minhas filhas. Vocês são a inspiração e a razão da caminhada. Há 4 anos, apresentei a elevada consideração dessa comissão frente à vigência de 3 décadas devotadas ao tema dos recursos hídricos nos âmbitos estadual, federal e internacional, a minha visão e o meu compromisso referente aos desafios inerentes a um mandato de diretor da ANA. Esta comissão me aprovou e o Senado da República me confiou um mandato para compor a diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas. Agora, perante a indicação para um segundo mandato, o momento é de prestar conta aos senhores e ao povo brasileiro dessa trajetória, das dificuldades, avanços e conquistas obtidas pela ANA frente ao desafio da regulação e da implementação do Sistema de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos Nacionais, onde, como parte de um colegiado, procurei contribuir na fração que me cabia no limite das minhas competências. Eu quero aqui expressar que vou falar um pouco da ANA como um todo, da minha participação específica, mas, evidentemente, de tudo que eu falar aqui, falo de uma fração. Nós fazemos parte de um colegiado, né, uma diretoria colegiada, sobre a presidência criativa, inspiradora do Dr. Vicente Andreu, que aqui está e que eu agradeço a presença, né, sempre nos incitando a que a gente possa superar o mais do mesmo e dar sempre um passo além. A agência que deixo ao final do meu primeiro mandato é certamente uma entidade mais forte e melhor estruturada do que aquela em 2009. Durante esse período, a ANA teve sua missão institucional ampliada, recebendo a atribuição de regular e fiscalizar a prestação de serviços públicos de irrigação e adução de água bruta, e, mais recentemente, a importante responsabilidade de implementar a Política Nacional de Segurança de Barragens. Para fazer frente a esses novos desafios, a agência reestruturou-se, reinventou-se, estabeleceu novas parcerias, concluiu seu planejamento estratégico, incrementou seus canais de comunicação com a sociedade civil e ampliou a sua força de trabalho. Avançou significativamente no que diz respeito aos mecanismos de regulação e fiscalização e foram estabelecidos marcos regulatórios inéditos em bacias como a do Rio Piranha-Açu e a do Verde Grande. Ampliou-se mais de 30% o número de usuários otorgados e multiplicou-se por 3 o universo de usuários cadastrados e fiscalizados. Foram ainda concluídos os planos de recursos hídricos do Araguaia e Tocantins e dos afluentes na margem direita do Rio Amazonas. Nesse mesmo período, foram arrecadados e repassados aos comitês de bacias valores superiores a 150 milhões de reais a partir da cobrança pelo uso da água nas bacias do Rio Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Doce e São Francisco. Ressalta ainda o papel que a agência tem desempenhado para prevenir ou minimizar os efeitos da seca e inundações. Nesse momento, quando se enfrenta uma seca de proporções históricas no Nordeste brasileiro, a ANA tem atuado junto à Presidência da República no sentido de dar suporte à definição de medidas mitigadoras para essa crise. Nesse contexto, foi constituída uma força-tarefa que está percorrendo todos os estados brasileiros atingidos. No outro extremo dos desastres hidrológicos naturais, a ANA integra a estrutura institucional do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, participando diretamente da implantação de 2 dos seus eixos principais, mapeamento e monitoramento. No eixo mapeamento, a ANA recentemente concluiu um importante trabalho denominado Atlas de Vulnerabilidade a Inundações,
pelo meio do qual, de modo inédito, foram mapeados os trechos inundáveis dos principais rios em escala nacional e feita uma avaliação do grau de risco para as populações residentes nas áreas vulneráveis. Já no eixo monitoramento, é importante mencionar a integração da ANA com os Centros Nacionais de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, e de Gerenciamento de Risco de Desastres, o SENADE, com atuação destacada da agência, seja na prestação das informações hidrológicas necessárias ao processo decisório, seja na implementação das chamadas salas de situação, até o momento presente em 19 estados brasileiros, com previsão para atender todas as unidades da Federação, as quais já se configuram como importante centro de referência para a gestão da situação de crise e apoio de tomada de decisão. No tocante à minha atuação pessoal, em áreas sob minha supervisão específica, desde o primeiro momento do meu mandato, devotei especial atenção ao tema da cooperação federativa e da integração dos processos de gestão e regulação dos usos da água em nosso país. Fiz isso por entender ser este o pilar fundamental do modelo brasileiro de governança das águas, uma vez que, por determinação constitucional, a União e os Estados têm responsabilidade compartilhadas no gerenciamento das nossas riquezas hídricas interiores. Por consequência, gerir esse patrimônio nacional invejável em sua dimensão, mas já escasso em algumas regiões do nosso país, é um desafio que não pode ser superado sem envolvimento e atuação qualificada por parte dos Estados. Sinto-me, portanto, especialmente gratificado de estar novamente diante de vossas excelências, justamente no momento em que a Agência Nacional de Águas anuncia o Pacto Nacional pela Gestão das Águas, uma iniciativa ímpar para o fortalecimento do Pacto Federativo no campo da gestão ambiental e de recursos hídricos. Digo isso porque o Pacto Nacional, recentemente anunciado pela ANA e pelo Ministério do Meio Ambiente, em comemoração ao Ano Internacional da Cooperação pela Água, foi fruto de um longo e árduo processo de esforço administrativo e de convencimento político, que ao longo de todo o tempo contou com o apoio e a participação do Senado Federal. É justo destacar a atuação dessa Casa Legislativa no acompanhamento das políticas públicas, seja no trabalho de suas comissões, seja nas audiências públicas aqui realizadas. O espaço institucional oferecido por esse Senado tem permitido um constante aprimoramento das ações governamentais. Por diversas vezes, atendendo à convocação dos senhores, tive a oportunidade de aqui apresentar e debater as iniciativas e proposições da ANA relativas ao tema da cooperação pela água, entre elas a do próprio Pacto Nacional. Tenho plena convicção que o desenvolvimento vigoroso e sustentável da economia brasileira, da agricultura à indústria, do campo à cidade, depende da boa governança das águas. Essa governança, por sua vez, dependerá cada vez mais do fortalecimento dos sistemas estaduais de gestão de recursos hídricos. Esse convencimento, para mais além de uma reflexão teórica do tema, decorre de minha vivência profissional como gestor público em nível estadual e nacional ao longo de 30 anos de carreira. Atuando no meu estado de origem, o Rio Grande do Norte, na condição de diretor de recursos hídricos da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais, de diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e, posteriormente, como secretário de Estado dos Recursos Hídricos, vivenciei eventos de cheias e o flagelo da seca no semiárido brasileiro, percebendo, então, as dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos estaduais. Aprendi, contudo, que tais desafios e dificuldades podem ser muito mais facilmente superados quando União e Estados trabalham de forma conjunta e harmônica em prol do bem-estar social. Foi, portanto, com firme determinação de fortalecer os lados federativos que, ao assumir a missão de integrar a diretoria colegiada da ANA, solicitei aos meus pares especial atenção com a questão da articulação entre entes federados. Solicitação essa que foi prontamente compreendida, tendo sido a mim incumbida a tarefa de organizar e supervisionar diretamente importantes agendas e programas estruturantes, tais como a Agenda de Águas Subterrâneas, o Proágua Nacional, o Programa Interáguas e, mais recentemente, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas, o PNQA. No âmbito do Programa Nacional, foram executados recursos da ordem de 65 milhões de reais em ação de gestão, o que permitiu o desenvolvimento de importantes estudos, projetos e planos, com destaque para o Atlas Brasil, que realizou um inventário completo sobre o sistema de abastecimento de água em todos os municípios brasileiros, indicando as soluções e as necessidades de investimento para o setor até 2025. O Programa Interáguas, por sua vez, foi outro esforço para a consolidação da visão da água como elemento integrador das políticas públicas. A partir da celebração de um novo acordo de empréstimo com o Banco Mundial em 2011,
a ANA tem atuado conjuntamente com diversos ministérios na formatação de uma agenda de desenvolvimento sustentável. Cito aqui, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, viabilizado com recurso do programa e que está sendo elaborado pela ANA em estreita articulação com o Ministério da Integração Nacional. Este plano será uma peça fundamental e importante para orientar os investimentos futuros em obras hidráulicas de grande porte. Coube-me ainda a responsabilidade de coordenar o processo de estruturação de uma Agenda Nacional de Águas Subterrâneas, que tem promovido importantes ações de apoio à gestão estadual, com recursos comprometidos da ordem de 20 milhões de reais. Nesse intervalo de tempo, no contexto do Plano Nacional de Recursos Hídricos, foi dado forma ao Programa Nacional de Águas Subterrâneas, com ampla participação dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos e da sociedade, o qual tem na ANA um dos seus executores federais. 21 estados têm participado ativamente das ações de desenvolvimento pela ANA, com vista à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos do nosso país. O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas, o PNQA, lançado em 2010, é uma das mais importantes iniciativas de cooperação federativa para gerenciamento dos recursos hídricos. O programa dará ao país, pela primeira vez, uma rede de monitoramento de qualidade de águas de alcance nacional. Ao todos, serão feitos investimentos iniciais da ordem de 15 milhões de reais para o aparelhamento dos órgãos gestores estaduais e igual montante será transferido anualmente pela ANA para apoiar as despesas incorridas pelos estados na operação e logística de suas redes de monitoramento e informação de qualidade da água. Ainda durante esse período, foi dado prosseguimento às ações de caráter continuado e ampliado aquelas consideradas essenciais à consolidação da gestão participativa e descentralizada, com diversas medidas de apoio aos agentes setoriais e organismos de bacia. No período do meu mandato, foram criados 31 novos comitês de bacia, sendo 2 em domínios da União, o Paranaíba e do Rio Grande, e assinado 2 novos contratos de gestão para a estruturação de agência de água na bacia do Doce e do São Francisco. Ao mesmo tempo, foram estruturados o portal de capacitação e o portal do Comitê de Bacia para ampla divulgação e informação à sociedade. Especial destaque merece ser dirigido ao Programa de Educação e Capacitação, que beneficiou mais de 19 mil pessoas, visando o desenvolvimento de conhecimentos gerais e habilidades específicas de interesse para a gestão de recursos no país. Também programas indutores de conservação de água e solo, tais como o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, e o Programa do Produtor de Água, tiveram sua ação significativamente ampliadas. De 2009 a 2012, esses programas tiveram assegurados uma execução orçamentária no momento de 110 milhões de reais para a promoção de ações de controle de poluição hídrica e manejo sustentável do solo em áreas rurais, adotando como estratégia de ação práticas modernas de pagamento de serviços ambientais. Dediquei ainda no meu espectro de ação, especial energia à área internacional, onde inequivocamente o Brasil, por tudo o que significa neste campo, ocupa o lugar de crescente liderança. Nesse tema, merecem realce as ações do conjunto, junto ao Conselho Mundial da Água, onde, representando a ANA, com muito orgulho, fui eleito um dos governadores daquela importante instituição e, a partir daí, pude levar e debater os temas de interesse do Brasil naquela instância. Ressalto nesse âmbito, sob a liderança da ANA, a presença brasileira no 6º Fórum Mundial da Água, ocorrida em Marseille, na França, com uma delegação sem precedentes, inclusive com vários membros do Congresso Nacional, e uma atuação de grande destaque, consolidando definitivamente a presença brasileira no cenário mundial. Ainda referente à área internacional, a gestão de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços foi um tema ao qual dediquei redobrada atenção. Não poderia ser diferente. O Brasil possui cerca de 54 rios fronteiriços e transfronteiriços na Bacia Amazônica e outros 29 na Bacia do Prata. Nesse contexto, merece destaque a parceria da ANA com a Agência Brasileira de Cooperação, com o Ministério das Relações Exteriores e com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica no Projeto Amazonas, que propõe uma articulação institucional que busca a diminuição das assimetrias regionais na gestão de recursos hídricos. Excelentíssimos senhores e senhoras senadores, trago comigo a consciência leve, pela certeza do dever cumprido e, após tantos anos dedicado à vida pública, a mesma paixão pela água, paixão essa que tem norteado minha vida desde o momento de minha escolha profissional. Transportando-me ao passado, vejo como adequado o caminho que o Brasil trilhou na consolidação de um modelo descentralizado de governança das águas, tão exaltada fora pelo caráter democrático e de envolvimento dos diferentes atores sociais. Olhando à frente, contudo, reconheço de imediato os grandes desafios postos ao desenvolvimento, uma vez que no plano nacional o acesso à água em quantidade e qualidade adequadas ao consumo e à produção ainda é desigual, seja na dimensão territorial, seja nos diferentes estratos da população, com os mais pobres frequentemente penalizados.
É verdade que muito foi feito, mas também é certo que teremos muito mais por fazer. O crescimento demográfico, muitas vezes desordenado e cada vez mais concentrado em torno dos grandes centros urbanos, a expansão da fronteira agrícola e da pecuária no centro-oeste e na bacia amazônica, a convivência com a seca na região semiárida, buscando suprir as demandas por abastecimento de água e garantir o desenvolvimento do Nordeste, o aproveitamento sustentável do potencial da geração hidrelétrica na região Norte, o uso intensivo de água nos arrozais do extremo sul do país, as incertezas quanto aos impactos das mudanças climáticas, inclusive quanto ao agravamento dos eventos hidrológicos críticos, são exemplos da dimensão dos problemas a serem enfrentados. Todos esses são grandes desafios para o desenvolvimento do Brasil. Requerem um modelo de governança sofisticado que responda à expressão da diversidade de um país de dimensão continental, que se reflete também nos recursos hídricos, exigindo soluções diferentes para problemas específicos em regiões singulares. Acredito firmemente que o Pacto Nacional será um fator decisivo para alcançarmos esse modelo de governança descentralizado, participativo e integrado nos termos previstos pela própria Constituição e na Lei das Águas de 1997, proporcionando eficiência, efetividade e eficácia requerido pela sociedade brasileira. Os recursos hídricos são, sim, recursos naturais com características peculiares, cada vez mais estratégicos e que têm sua dinâmica própria. As águas não reconhecem fronteiras, nem pedem licença para transitar entre os domínios artificiais criados pela atuação da União e dos Estados. As águas que hoje escoam pelos cursos de águas menores e pelo subsolo, ainda sob o cuidado dos Estados, são as mesmas águas que, em um momento seguinte, formam as grandes correntes hídricas e a fronteira do nosso Brasil, ficando, então, sob a responsabilidade da União. As águas que precipitam sobre o solo urbano de municípios carentes em serviços de infraestrutura sanitária são as mesmas águas que afetam a saúde pública nos municípios vizinhos. As águas que erodem o solo exposto pelo desmatamento ilegal em área de proteção são as mesmas águas que causam inundações nas áreas urbanas e a perda de colheita em área de mais baixa altitude. Por essa razão, fortalecer as instâncias estaduais de gestão e os organismos de bacia é, ao meu ver, uma prioridade da Agência Nacional de Águas nos próximos anos. Sei que os desafios que mencionei não podem ser superados com simples ato de ofício ou com ações isoladas a partir de uma visão fragmentada das políticas públicas. Quero expressar, entretanto, aos senhores e senhoras senadores, que visualizo os caminhos do futuro com incontido otimismo, não obstante as muitas dificuldades, o porte dos obstáculos e os imensos desafios que terão que ser transpostos. Continuar minha trajetória na área dos recursos hídricos como diretor da Agência Nacional de Água, se assim os senhores entenderem, será uma tarefa que me desafia no íntimo, que muito me honrará e a qual me dedicarei no limite da exaustão. Por fim, com humildade, responsabilidade e o compromisso de me dedicar à tarefa de ajudar a conduzir a ANA nos próximos 4 anos, com o vigor e o interesse que dedicamos às causas que nos são próprias, me coloco ao julgamento de Vossas Excelências.